Olá, pessoal, eu sou a Bárbara e tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre Salmos 25. Em Salmos 25, Davi, ele se vê cercado por seus inimigos, oprimidos pelos seus inimigos, e ele começa o salmo entregando a vida dele a Deus, né? Ele fala: Ó Senhor, a ti entrego minha vida, confio em ti, meu Deus. E aí ele pede para Deus guardá-lo diante dos seus inimigos, então para que os seus inimigos não o envergonhem. Ele pede ajuda para Deus nesse momento. E aí ele continua Salmos pedindo perdão para Deus. Ele pede que Deus perdoe o passado dele, né? Perdoe os pecados que ele cometeu, mas ele pede para Deus de maneira muito humilde. Ele tem um coração humilde nesse momento de reconhecer que não é porque ele merece ser perdoado, né? Esse perdão que ele pede a Deus é somente porque Deus é tão grandioso, tão misericordioso, a graça de Deus é tão grande, o amor dele por nós é tão grande, que ele pede perdão para a glória de Deus. Não para se gabar, não para glória própria de que eu fui perdoado por Deus, não. Ele reconhece de maneira humilde que o perdão de Deus na vida dele é algo que ele não merece, né? Que ele se vê ali naquela situação e ele fala: Deus, as pessoas que temem ao Senhor são seus amigos. E aqueles que andam contigo, né, vão ter a vitória se você para ler naquilo que ele não pede para ser envergonhado, é porque ele não quer ser derrotado pelos inimigos dele, mas pela glória de Deus, não pela própria. Então, nesse momento, a gente pode parar para refletir, né? Quantas vezes você já falou: "Ah, não vou pedir perdão para Deus porque eu não mereço". E realmente nós não merecemos o perdão de Deus, né? Não é algo que Deus faz quando ele nos perdoa, quando nós vamos e pedimos perdão a Deus e ele nos entrega esse perdão, é pelo amor, pela graça dele, pela misericórdia que ele tem de nós. Nunca é por por nós próprios, né? A gente não merece mesmo. Eu acho que em todos os momentos a gente fica. E às vezes a gente evita pedir perdão porque eu sou pecador, porque eu vou sempre errar. Para que eu vou ficar pedindo perdão? Para que Deus vai me perdoar? Eu nem mereço. Mas Deus, ele ama a gente de maneira tão infinita que ele vai dar esse perdão, ele vai te perdoar se você pedir de coração humilde, entendendo que não é porque você merece, mas é pela graça, pela glória e misericórdia de Deus que ele nos perdoa todos os dias. Eu mesma já fiquei assim, eu falei: Deus, nem mereço tanto, né? Já orei uma vez e falei: Deus, eu não mereço, né? Nós somos humanos e nós infelizmente estamos mais propensos ao erro, mas Deus é tão misericordioso. Pensa só, Deus entregou o único filho dele. Jesus veio ao mundo como homem, foi crucificado pelo meu erro, pelo seu erro, e a gente não merecia isso. Jesus pagou pelos nossos erros porque Deus nos ama, pela glória, pela graça de Deus. E aí, quando a gente é perdoado, a gente vai e louva a Deus, engrandece a Deus e fala sobre a glória de Deus. Quão grande Deus é porque Ele me perdoou, né? Quão grande Deus é quando Ele te perdoa pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, a gente tem que viver de maneira como Davi fez, com um coração tão humilde, mas sabendo que Deus é tão grandioso e misericordioso a ponto de perdoar quem não merece. E aí lá no finalzinho, se você vai lá pro verso 19, o verso 20, ele pede para que Deus o proteja e o livre e não permita que os inimigos o envergonhem. Ele pede de novo, né? Então, ele tá pedindo para Deus guiá-lo mesmo, para Deus cuidá-lo todos os dias. E ele termina pedindo para que Deus resgate Israel de todas as suas angústias. Você já parou para pensar que naquele momento em que tudo dói, que seu coração tá triste, tá doendo, que você precisa de alguém, esse alguém é Deus? Ele vai te perdoar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar misericórdia. Ele vai te livrar das suas angústias, porque Deus é tão glorioso, tão grandioso e te ama tanto que ele tá aí para isso.
Que pai que não olha para um filho e tenta ajudá-lo, e tenta protegê-lo? Então, Deus faz da mesma maneira. Deus, quando a gente pede ajuda, Ele está ali para ajudar. Quando a gente pede perdão, Ele está ali pronto para perdoar. Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. A gente tem que todos os dias olhar para os Salmos 25 e refletir nessa oração de Davi e fazer dela a nossa oração, para que Deus nos guarde dos nossos inimigos, para que Deus perdoe os nossos erros do passado, para que Deus nos mostre o caminho da verdade e para que a gente seja livre das nossas angústias. O mundo, ele tem no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Então, nas nossas aflições, nas nossas angústias, Deus já venceu. Deus, o Pai, ele anda na nossa frente, ele luta na frente, né? Eu vi uma pregação e que dizia: Deus, quando ele luta pela gente, ele não tá do nosso lado, ele não tá atrás, Deus luta na frente. Então, em tudo que você vai fazer, lembre que você tem um Deus que luta na frente e que é um Deus tão maravilhoso e tão grandioso que, além de lutar as suas lutas por você, de ir na sua frente, ele é tão grandioso para te perdoar, te ajudar e te livrar dos seus inimigos e das suas angústias. Tá bom? Então, vamos orar? Deus Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Deus. Quero te agradecer porque quando olhamos para essa oração de Davi, podemos nos ver em Davi em momentos em que estamos aflitos, em que estamos com medo, em que estamos angustiados. Deus, o mundo tem tantas dificuldades, Pai. Tem tantas aflições nesse mundo, doenças e problemas financeiros, problemas dentro da nossa casa, da nossa família, Pai. Mas o Senhor já venceu o mundo, o Senhor já venceu tudo isso, Deus. E como diz Davi, o Senhor é tão grandioso, gracioso, Pai, que nos perdoa porque a gente erra no meio do caminho, porque a gente peca e está disposto a nos mostrar o caminho de verdade, Deus. Se a gente tiver o coração humilde para entender que não é porque a gente merece, mas é porque o seu amor é tão grande, Pai. Ah, Deus, quando Jesus morreu na cruz, a gente não merecia, Pai. Eu não merecia. Eu sei que eu não merecia tudo que Jesus pagou naquela cruz por mim. E, Pai, que a gente possa todos os dias, com um coração humilde, olhar para essa oração de Davi, olhar para Salmos 25, olhar para a sua palavra, Deus, e entender que não é por nós, mas é pela sua glória, a sua graça, Deus, e a sua misericórdia que nós estamos aqui todos os dias, Pai. Deus, continua à frente das nossas lutas, Pai. Vai com esse irmão, essa irmã, Pai, que estão em dificuldades, Deus, que não enxergam a saída, Pai. Que eles possam entender que o Senhor quem luta na frente, Pai. Basta com o coração humilde entregar as nossas batalhas todos os dias nas suas mãos, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos ama tanto assim. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau.